CNJ em Ação está começando agora. Hoje você vai conferir os destaques da segunda sessão do mês de novembro do Conselho Nacional de Justiça. Entre eles, o julgamento do processo que questionava a distribuição de uma vaga no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E ainda, uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Douglas Martins. Nós vamos conversar sobre os manicômios judiciários. Além disso, vamos mostrar as notícias mais importantes do Conselho Nacional de Justiça. Isso, a partir de agora, no CNJ em Ação. E a gente começa mostrando como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Um dos processos analisados durante a sessão diz respeito à composição da representação do 5º Constitucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A regra foi questionada pelo Ministério Público do Estado, que não concorda com a distribuição de uma vaga para a Ordem dos Advogados. O conselheiro Gilberto Valente, que havia pedido vistas do processo, ou seja, um tempo maior para analisar o caso, alegou que deveria ter sido indicado um novo integrante do Ministério Público, porque não houve equilíbrio de fato. Continuou o Ministério Público ainda com uma vaga abaixo, 5 membros, enquanto a ordem com 6 membros. Simplesmente o tribunal equivocou-se e entendeu que aquela vaga seria da ordem, porque teria destinado a vaga que foi criada por lei ao Ministério Público. A última composição que o tribunal teve, em número ímpar, na composição do tribunal, a vaga estava representada por maioria com representante da Ordem dos Advogados do Brasil. A conselheira Gisela Gondim questionou o entendimento e defendeu a alternância. Depois de ter sido destinada essa vaga para o MP, ocorreu uma aposentadoria compulsória de um outro desembargador que era também do MP. Mas quando ocorreu essa aposentadoria, essa vaga já tinha sido destinada ao MP. Então, uma vez que ela já tinha sido destinada ao MP, o tribunal já tinha composição ímpar. E aí a regra é que quando há composição ímpar, você vai alternando. Se a última foi para o MP, a próxima teria que ser necessariamente para a OAB. Na sequência, o conselheiro Fabiano Silveira apoiou o entendimento da conselheira Gisela Gondim. Essa dança das cadeiras ocorrerá aqui, acolá, neste ou naquele momento. O que importa é verificar se a regra da alternância foi observada. O ministro Francisco Falcão, corregedor nacional de Justiça, acompanhou a divergência apresentada pelo conselheiro Gilberto Valente. E se a OAB era majoritária anteriormente, de forma muito cristalina, parece que a vez agora é do Ministério Público Federal. Já a conselheira Débora Ciossi lembrou de outro julgamento que foi feito pelo CNJ. Nessa consulta, nós aprovamos o critério apontado pelo conselheiro Gilberto. Só queria ressalvar que teve essa consulta, não era num caso concreto, mas nessa consulta perguntavam qual era o critério, se da vacância, não era isso, conselheiro Rubens? Ou na composição. E foi aprovado por essa composição. Rubens Curado relembrou detalhes do caso analisado anteriormente. Se a vacância se dá em vaga da categoria com representação minoritária, mantém-se nesta categoria a destinação para o provimento. Ao contrário, se a vacância se der na categoria majoritária, o provimento se dá de forma a inverter a predominância numérica, fazendo prevalecer agora a categoria que antes era minoritária. Divergência que não foi acompanhada pela conselheira Maria Cristina Peduzzi. Se então o Ministério Público foi o último a ocupar uma vaga no tribunal destinada ao 5º, estavam 6, ficou a composição então paritária, 6 do Ministério Público, 6 da Advocacia. Eu não tenho dúvida que a alternância é o critério que tem que ser considerado para o provimento desta vaga que surgiu em data posterior pela aposentadoria de um desembargador. O processo dividiu o plenário. O conselheiro Guilherme Calmon acompanhou a divergência apresentada por Gilberto Valente. A prevalecer o voto do relator, nós teríamos uma perpetuação de uma situação de predominância de origem por parte da advocacia em comparação à origem do Ministério Público. Não é essa a razão da norma que estabeleceu exatamente o critério da alternância. O conselheiro Saulo Casale Bahia colocou um novo argumento para o debate. E o critério de alternância, ele só pode valer exclusivamente quando houver paridade. E aí, uma vaga vai ser Ministério Público e vai ficar com uma maioria de 1,
a vaga seguinte vai ser da OAB, vai ter uma maioria de 1, e assim vai haver essa alternância. A conselheira Gisela Gondim interferiu novamente na discussão e lembrou do perigo de se quebrar a regra da alternância. É isso que eu levanto para colocar a posição do perigo que é nós quebrarmos uma regra que está estabelecida há décadas e que vem funcionando em todos os tribunais por conta de um caso específico em que aconteceu um fato totalmente alheio, seja a vontade do MP, seja a vontade da OAB. Gilberto Valente também apresentou novos argumentos. No momento que um órgão tem uma representatividade maior, no segundo momento tem que ter o outro órgão representativo de classe com uma composição maior. É a alternância lá, que o Ministério Público nunca atingiu, desde 96. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, acompanhou a divergência. Aparentemente aqui o que houve foram manobras de bastidores para impedir que houvesse uma real preponderância do Ministério Público, já que no período anterior a preponderância fora da OAB. A situação se equilibrou, não é isso? E no momento que se equilibrou, surge uma vaga do Ministério Público, a tendência natural seria preencher essa vaga com um representante do Ministério Público. Aí não, fez-se o contrário. Apoio que não impediu que fosse julgado improcedente o pedido do Ministério Público e a vaga do 5º Constitucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina continuou destinada a um representante indicado pela Ordem dos Advogados. Por decisão majoritária, vencidos os conselheiros Francisco Falcão, Guilherme Calmon, Débora Occiotti, Rubens Curado, Wellington Cabral, Gilberto Martins e o presidente. E na próxima semana você vai acompanhar mais decisões da sessão de número 179. Veja agora as notícias de destaque do Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça esclarece dúvidas sobre patrocínio de eventos realizados no Judiciário. Empresas públicas e privadas poderão participar no máximo com 30% do financiamento de seminários e congressos promovidos por tribunais, conselhos de justiça e escolas da magistratura. Essa foi a resposta do CNJ à consulta que questionou a interpretação da resolução que trata do tema. A relatora conselheira Gisela Gondim respondeu que tribunais, escolas de magistrados e conselhos estão proibidos de receber mais de 30% de patrocínio de qualquer tipo de empresa, mesmo que seja de origem pública. Os juizados especiais dos aeroportos terão atendimento diferenciado durante a Copa do Mundo em todas as 12 cidades que irão sediar os Jogos. Além das questões sobre relações de consumo, a atuação do Poder Judiciário alcançará demandas ligadas à infância e à juventude, observando com atenção a presença de menores de idade. Da mesma forma, o juizado do torcedor dentro do estádio funcionará durante cada partida para solucionar causas criminais e o atendimento será ampliado para conflitos relacionados à infância e à juventude. Essas decisões foram tomadas pelo Fórum da Copa do Conselho Nacional de Justiça. Quer saber mais sobre os principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é a Proclamação da República. A revolta política militar ocorrida em 15 de novembro de 1889 derrubou a monarquia e o imperador Dom Pedro II. Para ter mais informações, basta acessar facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também pode saber mais sobre a Proclamação da República. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse youtube.com/CNJ. O CNJ tá na rede. E chegou a hora de a gente mostrar para você quais serão os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira no nosso calendário. De 2 a 6 de dezembro será realizada em todo o país a Semana Nacional da Conciliação.
O objetivo é reduzir o número de tramitação no judiciário. Empresas e cidadãos que querem colocar os processos na tentativa de acordo devem procurar os tribunais para fazer inscrição e ficar atentos aos prazos de cada estado. Nos dias 18 e 19 de novembro vai ser realizado o 7º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento será no Centro de Convenções de Belém, no Pará. As inscrições estão abertas até o dia 8 de novembro. Informações no e-mail cerimonialcnj@cnj.jus.br. O 7º Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial está marcado para os dias 26 e 28 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina. Outras informações no e-mail do Congresso, redlage@lirium.com.br ou no telefone, código 31 3342 3888. Nós vamos fazer agora uma rápida parada e na volta do intervalo eu converso com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Douglas Martins. Ele é coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ. Nós vamos falar sobre os manicômios judiciários. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e o programa de hoje recebe o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Douglas Martins. Ele é coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Doutor Douglas, obrigado pela presença aqui no CNJ em Ação. Nós vamos falar de um tema que eu considero assim, extremamente relevante e necessário sempre tocar nesse assunto, que são os manicômios judiciários. Mas antes de falarmos justamente dos manicômios, o que a lei prevê hoje para pessoas que têm uma deficiência mental com relação a uma possível internação ou até mesmo não internação? Bom, no caso de cometimento de algum crime por alguém que possa ter feito isso em sofrimento mental, o procedimento é o de instauração do incidente de insanidade mental. Essa é a primeira medida. E já aí, quando o juiz instaura o incidente de insanidade mental, começam os problemas, que é o de qual é a equipe adequada para realizar a perícia, né? Nós pensamos que deve ser uma equipe multidisciplinar, com profissionais como psiquiatra, psicólogo, assistente social. Só uma equipe com uma visão multidisciplinar é que realmente tem condições de auxiliar o juiz efetivamente para decidir o caso concreto. Isso quando o senhor fala se realmente aquela pessoa é ou não, porque talvez a pessoa comete um crime e fala, não, eu estava num surto, eu sou louco, e não é bem assim também, né? Exatamente, nem o juiz tem condições de decidir isso só sem o auxílio de uma equipe multidisciplinar. Mas, como eu disse, já aí começam os problemas, porque em alguns tribunais essa equipe multidisciplinar é subordinada ao próprio juiz, é vinculada ao próprio Poder Judiciário, em outros é vinculado aos IMLs, noutros lugares estão sendo feitas essas perícias por clínicos gerais, e nós já tivemos notícias, já vimos em mutirões casos até em que o incidente foi solucionado a partir de um laudo dado por um dentista, por exemplo. Imagine só a loucura, para utilizar um termo bem adequado para o debate que estamos fazendo aqui, que coisas como essa aconteçam. A recomendação 35 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que seja exatamente uma equipe multidisciplinar e, digo também, de preferência desvinculada desses órgãos, principalmente desvinculada da equipe que faz também o tratamento daquela pessoa. Uhum. Bom, então, configurando, digamos assim, que aquela pessoa cometeu um crime, está provado, mas que ela tem essa deficiência, digamos, mental. Então, ela é encaminhada para os manicômios judiciários. Essa é a situação, a nossa realidade hoje. Nós temos mais de 3.000 pessoas cumprindo medida de segurança em manicômios judiciários. Essa é a realidade hoje do país. Nós temos 32 unidades que podemos chamar de manicômios judiciários. Novamente, a recomendação 35 do CNJ indica um outro caminho, que seria o de que essas pessoas pudessem ser recebidas pela rede de saúde. Se ela foi julgada e lá foi absolvida, mesmo que chamemos aí de uma absolvição imprópria, e a ela foi imputada uma medida de segurança,
ela poderia perfeitamente ser encaminhada à rede de saúde. E a rede de saúde deveria estar preparada para receber tanto aquele que precisa da medida de internação, como aquele que precisa do tratamento ambulatorial, aquele que possa efetivamente até mesmo cumprir na sua própria casa, com a família. Enfim, é preciso que modifiquemos essa realidade que hoje é dramática de violações de direitos humanos. E, lamentavelmente, essa nem é a situação mais grave, a dos manicômios judiciários. Nós temos um outro problema grave, que é a falta de vagas no próprio sistema e na rede de saúde tem obrigado os juízes a conviver com um outro dilema e ilegalidade, que é o de manter muitas pessoas, o número ultrapassa esse dos manicômios judiciários, dos dados que temos, dos estados que conseguiram consolidar esses dados, que é outra realidade, que é a falta de informação, é de que nós temos no sistema prisional um número elevadíssimo de pessoas, superior certamente a esse de 3.000 e poucas pessoas que estão em manicômios judiciários, cumprindo medida de segurança ou medida de internação cautelar em presídios ou delegacias de polícia. Isso é uma ilegalidade com a qual o Conselho Nacional de Justiça não pode mais conviver. Ou seja, estamos misturando as pessoas. Exemplos que já tivemos em inspeções que fazemos em unidades prisionais, pessoas que comem ratos, baratas, e isso, as pessoas que ali estão não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação. Eu já vi casos, inclusive, em que os outros presos, às vezes, até, de certa forma, brincam com essa situação. Nós temos aqui uma pessoa que elimina os... Quer dizer, essa pessoa não poderia, de maneira alguma, estar no sistema prisional. Ela deveria estar na rede de saúde. E nós convivemos com esse tipo de ilegalidade, com esse tipo de violação de direitos humanos, e ainda não tomamos a medida mais concreta para que essa realidade mude. São pessoas que sofrem também violência por parte dos outros presos. Alguns ingerem fezes, outros arremessam fezes nos outros presos e, por conta disso, são agredidas e, às vezes, mortas dentro do sistema prisional. Então, não posso acreditar que as pessoas queiram conviver com essa situação de ilegalidade. E a sociedade não vê isso e, de certa forma, numa situação de uma certa hipocrisia, tem até uma certa alegria de não conviver com isso, né? de afastar do convívio social a pessoa que tem esse tipo de atitude. Quer dizer, ele está ali, certamente ele estava fazendo isso em sua residência, em sua casa, e as pessoas preferem afastar aquela pessoa do seio da família e da sociedade para não conviver com aquele fato que é de sofrimento para a própria pessoa que cometeu o delito. Nós temos muitos dados que apontam para que as pessoas entendam que é importante que essas pessoas voltem para a sociedade, numa política aí, talvez, que é o que consta da própria recomendação 35 do CNJ, a política antimanicomial, para que as pessoas possam voltar para a sociedade. Nós temos um dado assustador, por um lado, e, por outro, revelador de uma realidade, que é aquele de que 49% das pessoas que cumprem medida de segurança, que cometeram o crime de homicídio, foi contra familiares. 49%, quase a metade. Foi exatamente porque, de certa forma, a rede de saúde falhou. Já tivemos um exemplo recente de um caso em que a família tentou levar para a rede de saúde alguém que estava em sofrimento mental. Essa pessoa não recebeu o tratamento adequado, voltou e cometeu um crime contra os próprios familiares. Quer dizer, é preciso que a rede de saúde no Brasil esteja estruturada adequadamente para conviver com essas realidades. Um outro dado alarmante, e nós tivemos o exemplo lá no Ceará, de uma pessoa que cumpriu medida de segurança, estava em um manicômio judiciário e há décadas ela poderia já ter voltado ao convívio familiar ou mesmo encaminhada a uma residência terapêutica ou um outro espaço adequado. Ela jamais poderia estar em um ambiente de manicômio judiciário. Ela não tinha sequer medida de segurança para cumprir. E era um senhor numa cadeira de rodas, enfim. Mas o juiz convive com esse tipo de dilema. Eu faço o que com essa pessoa? Ela já cumpriu a sua medida de segurança, poderia voltar para a sociedade, mas ela não volta porque a família não quer receber e também porque a rede de saúde não está estruturada para promover esse fluxo. A rede de saúde, principalmente os municípios, precisam se envolver mais nisso. O município precisa se estruturar e ter as residências para receber as pessoas em praticamente todos os estados da federação.
as residências terapêuticas são incapazes de receber a quantidade de pessoas que poderiam ir para esses espaços, saindo do ambiente de internação, saindo do ambiente hospitalar, do ambiente asilar, propriamente dito. Então, é uma reflexão que precisamos fazer sobre esse assunto. E o CNJ, o que busca fazer para solucionar isso? Nós precisamos, penso que seja o momento de fazê-lo, talvez tomar algumas medidas um pouco mais fortes. O CNJ já adotou algumas medidas, já enumerei aqui algumas, a recomendação 35 é um exemplo, mas eu penso que talvez seja o momento de rediscutir o assunto e converter, talvez aperfeiçoar a recomendação 35, que trata exatamente desse assunto, e talvez transformar em algo mais forte, como uma própria resolução que trate do assunto. Talvez avançarmos um pouco mais na resolução 113 também, que também trata das medidas de segurança, para que algumas situações de violação de direitos humanos sejam já tratadas como inaceitáveis. E, principalmente, o cumprimento de medidas de segurança em ambiente prisional. Talvez nós precisemos tomar alguma medida um pouco mais concreta em relação a isso e travar um debate envolvendo as demais instituições. Acho que no âmbito do CNJ precisamos travar esse debate, mas precisamos envolver também as outras instituições que têm responsabilidade sobre esse assunto, porque sem querer aqui eximir o Poder Judiciário de culpa, nós temos a nossa parcela de responsabilidade nesse assunto, mas posso afirmar sem nenhum medo de errar, de que os maiores problemas estão relacionados a omissões do Poder Executivo, principalmente na estruturação da sua rede de saúde em relação a esse tema. Nós estamos com tratativas envolvendo o Ministério da Saúde, que está interessado em firmar parceria com o Conselho Nacional de Justiça, para que nós possamos chegar ao restante da rede, principalmente nos estados e municípios, para que a rede, de um modo geral, de certa forma, o SUS, ele tem essa política, principalmente de municipalizar a rede, né, levar para os municípios, levar lá para a ponta, efetivamente, o tratamento de saúde de um modo geral e também a saúde mental. E essa parceria que nós podemos estabelecer com o Ministério da Saúde pode levar a consequências aí positivas para a mudança dessa realidade. Bem, como eu disse, um tema bastante interessante, muito relevante, precisa realmente ser discutido mais ainda pela sociedade. Dr. Douglas Martins, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço pela oportunidade do debate aqui. E nós vamos ver agora mais uma reportagem do Conselho Nacional de Justiça. O questionário do Censo Nacional dos Magistrados estará disponível no site do Conselho Nacional de Justiça. A pesquisa, coordenada pelo CNJ, tem por objetivo traçar o perfil dos magistrados brasileiros e deverá ser respondida em 40 dias. São 60 perguntas sobre situações pessoais e profissionais dos funcionários, além de analisar a opinião de ministros, desembargadores, conselheiros e juízes de 91 tribunais e 3 conselhos. O Judiciário tem desafios a vencer em relação à morosidade de processos. Isso passa pelo conhecimento da estrutura física, da estrutura de pessoal existente em todas as unidades judiciárias do país, e conhecer essa situação ajuda no planejamento das estratégias, na adoção de ações necessárias à melhoria, a combater esses problemas do judiciário atualmente. O número total de magistrados no país, se eu não estou enganado, gira em torno de 7 mil magistrados, e todos eles devem ser alcançados pelo censo. O Censo dos Magistrados é a segunda etapa do Censo Nacional do Poder Judiciário. A primeira etapa, encerrada no dia 21 de outubro, foi realizada com 285 mil servidores e respondida por 60% deles, o que corresponde a 173 mil servidores. Os dados serão divulgados no próximo ano. A pesquisa ainda conta com perguntas específicas às juízas. Vale destacar que o Censo dos Magistrados possui questões específicas direcionadas a juízas. A hipótese é do crescimento do número de mulheres na magistratura, algo já identificado na Europa. Após a publicação da compilação denominada Fazer a Igualdade de Direito uma Realidade de Fato, a Comissão da Europa para a Eficiência da Justiça incluiu em suas pesquisas sobre o sistema de justiça dados sobre a presença de homens e mulheres entre os magistrados e promotores europeus.
O objetivo da inclusão desses dados nas pesquisas é o mesmo que guiou o CNJ, fornecer subsídios para fazer da igualdade de gênero uma condição para uma genuína democracia. E o CNJ em Ação fica por aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!